Gente, essa terceira parte da nossa aula e aqui a gente vai trabalhar a memória semântica. Vai ser um pouco mais leve do que as demais, porque a gente já veio de um trabalho assim. A primeira eu considero tinha uma dificuldade moderada, a segunda eu considero de moderada a difícil, tá? Tinha bastante palavras difíceis, compridas, e eu embaralhei essas mais compridas, algumas mais de uma forma que ficasse mais difícil mesmo. Então, vocês podem ter percebido na segunda tarefa que tinham palavras super fáceis de vocês realizarem e outras mais difíceis. Isso porque a gente está tentando aqui contemplar todos os níveis de dificuldade, fazer com que as pessoas se familiarizem, quem ainda não teve contato ou que está muito longe dessa atividade e pegou agora para fazer, tá? Então, essa é a finalidade. Por isso que vocês devem ter notado aí uma modulação do grau de dificuldade ao longo do exercício. Aqui, nessa terceira parte da aula, a gente vai trabalhar a memória semântica, memória de longo prazo. Isso, é claro, alguns de vocês, isso depende das informações, também do conhecimento, né? Do conhecimento da inteligência cristalizada, do conhecimento aprendido, melhor dizendo, tá? Então, algumas coisas aqui vocês vão perceber, porque depende desse conhecimento, tá? Então, para algumas pessoas vai ser extremamente fácil, para outras vai ser mais difícil, tá? Assim como tarefas de memória de trabalho, como foi anterior, para algumas pessoas é super fácil, para outras é mais difícil, tá? Porque são funções da cognição diferentes, tá? Então, funções que até mexem com áreas do cérebro que são diferentes, tá? Então, vamos lá. Primeira pergunta é: cite 3 esportes que contêm bola, que eu uso bola. Segunda pergunta: cite 3 esportes que são praticados na água. 3 esportes praticados na água. Terceira pergunta: cite 3 moedas estrangeiras. Cite 3 moedas estrangeiras. Então, por exemplo, aqui a gente tem um real. Além do real, que outras moedas estrangeiras nós temos, que vocês conhecem, tá bom? Essa é a pergunta. A quarta: cite o nome de 3 doenças que foram erradicadas com a vacina, com a vacinação. Então, cite o nome de 3 doenças erradicadas com a vacinação. Quinta: cite 3 nomes de presidentes brasileiros, presidentes da República, que, sem citar, lógico, o atual, porque vocês já sabem. Então, aqui é para a gente trabalhar a nossa memória, né, de longo prazo. Então, quanto mais longe vocês forem também é bom, tá? E aí eu vou pedir para vocês. E aqui também tem um dado que para algumas pessoas, né, tem algo que vocês viveram, né? Então, para algumas pessoas até faz parte de uma memória autobiográfica bastante forte, tá? Eu lembro de um presidente que, por exemplo, para o meu pai ficou muito marcado, porque a minha avó tinha foto dele na sala da casa deles. Então, isso fez parte da memória da minha avó, por exemplo, e faz parte da memória autobiográfica do meu pai. Então, além dele lembrar, lógico, tem memória de longo prazo, mas fez parte da história dele, né? Assim como outros, né? Então, a gente tem aqui memória de longo prazo e para algumas pessoas, né, que viveram determinadas, assim, por exemplo, tem presidentes que eu não vivi na época que eles governaram. Então, para mim, isso não é memória autobiográfica. Por quê?
porque não fez parte da minha história, faz parte da história do Brasil. Então, para mim, isso é memória semântica. Eu aprendi na escola que nessa época, do período X ao período Y, governava o presidente tal. Então, para mim, isso é memória semântica. Mas hoje, por exemplo, se eu cito o presidente atual, isso é memória também autobiográfica, né? Então, gente, porque eu tô vivendo esse período. Então, faz parte da minha história também, né? Então, eu vou pedir para vocês darem uma pausa, realizarem essas tarefas, né, essas 5 perguntas, e voltar aqui para conferir as possibilidades de resposta, tá? Então, a primeira pergunta é: esportes contém bola, né, que são praticados com bola. Basquete, vôlei, handebol, futebol são algumas possibilidades. Segundo, 3 esportes praticados na água, né? A gente tem a natação, o nado sincronizado, o surf, a vela, o stand-up, canoagem, por aí vai. A gente tem também moedas estrangeiras, o dólar, o euro, a libra, e aí tem alguns tipos de libra, né? Assim como também tem um outro tipo de dólar que não é o americano. Temos o franco suíço, tem outro tipo de franco também, e o peso argentino, entre outros, tá? Aqui eu coloquei alguns que são mais comuns e as pessoas ouvem mais. 3 nomes de doenças erradicadas pela vacinação. Sarampo, rubéola, poliomielite, difteria, febre amarela, cólera e raiva. São algumas possibilidades de resposta. Nomes de presidentes brasileiros. Eu vou tentar uma ordem cronológica do mais atual para o mais antigo, tá? Não, claro que não dá para contemplar todos, tá? Então, a Dilma Rousseff, Fernando Henrique, Fernando Collor, Itamar Franco, José Figueiredo, Juscelino Kubitschek, Getúlio Vargas, Deodoro da Fonseca, e aí tem um monte, né, da República Velha, né, tem muitos, a gente teve bastante presente. Eu coloquei aqui alguns que foram mais, alguns um pouquinho mais atuais, e outros que foram mais expressivos, né, que naturalmente as pessoas possam lembrar mais. Tá? Até os mais antigos, que foram mais expressivos, que as pessoas que têm séries, inclusive, do período deles, tem filmes, né? Então, até inclusive tem outros que eu não coloquei aqui, que também tem filmes, seriados, tá? Então, gente, com isso a gente encerra a aula de hoje. Um beijo, um abraço apertado e até a próxima aula.